digo que até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei. Parece que eles param aí, quando na realidade Jesus disse até que tudo se cumpra. E Jesus cumpriu tudo isso, eu expliquei recorrente, repetido e cansativamente, que Jesus é a escatologia realizada de todas as coisas. A cruz consuma todos os atos, expliquei isso. E aí, no dia de ontem, nó górdio entre a lei de Moisés e o evangelho de Jesus, eu peguei Colossenses, no capítulo 2, que é uma explicação disso aqui, que deixa com clareza inquestionável a interpretação, o conhecimento, a compreensão do que Jesus está dizendo aqui para nós. E como eu particularmente sinto que esse é um assunto que não está resolvido, na maioria da cabeça de muitos, e você que está chegando hoje aqui de paraquedas, não faça juízos precipitados, meu filho, minha filha, para você não ser um tolo, um insensato, um estulto, um bobo, que chama véus e cegueiras deliberadas para o seu entendimento, para a sua cognitividade, para a sua compreensão, e anula o que Paulo chama e define em Romanos 12 como sendo o nosso culto racional, que vai acontecendo pela transformação gradativa diária da nossa mente, com a nossa oferta cotidiana de uma vida que não quer teologizar Deus, nem teorizar o Evangelho, mas quer encarnar a prática do Evangelho de Jesus, que tem um dogma só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tem uma demonstração suprema e sublime, que é o modo como eu trato o meu próximo, é o modo como eu olho para a vida, é o modo como eu encarno a simplicidade desses princípios, buscando seguir Jesus, negando-me a mim mesmo, tomando a sua cruz, que não é só a cruz de madeira da crucificação, é o projeto de existência todo, que está bem descrito aqui, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, na definição dos macários. Quem vive assim está negando a si mesmo e tomando a sua cruz e seguindo. E ganhando esse gosto do sal, essa luz da vida que é Cristo. E vivendo livre, sem medo, sem culpa, sabendo que está tudo pago, consumado, que tudo já se cumpriu em Jesus. E aí ontem eu mostrei como em Colossenses 2, Paulo fala disso de maneira insistente. Hoje eu vou continuar, com base aqui em Mateus 5, do verso 17 ao verso 20, eu quero falar em Romanos 7, que é uma outra explicação, é um outro esclarecimento para a mesma coisa que já está dita para bom entendedor. No verso 18, quando Jesus concluiu tudo, dizendo: eu sou o escatom, eu sou a escatologia realizada. Eu vim não para cancelar, para anular, para revogar, mas para cumprir. Então não vai passar nada até que tudo se cumpra, e tudo se cumpriu nele. É por isso que a penúltima palavra que ele diz na cruz é um brado. Está pago. No grego, tetelestai, que significava uma declaração de absolvição perene de condenados que o oficial de justiça pregava na porta do cárcere, na absolvição daquele condenado. Botava lá toda a lista dos erros, crimes e pecados e delitos dele, e a marca, a chancela tetelestai, que significava está pago, ou seja, por esses crimes ele está absolvido para sempre. E Jesus não faz isso apenas em relação aos crimes, aos pecados, aos delitos, aos equívocos, aos enganos, à ignorância passada.
Foi João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Ou seja, o termo que ele usa designa a consciência de algo que aconteceu, acontece e acontecerá. É presente contínuo. Ele tirou, ele tira e tirará para sempre. Por isso, tudo que Jesus fez é de uma vez só. Está feito, consumado, está cumprido. Ele veio e ele cumpriu. Mas tem gente que quer ressuscitar zumbis, quer fazer uma conciliação, quer tentar descobrir qual é a saída para o nó górdio entre a lei de Moisés e o evangelho da graça de Deus em Cristo, e aí nunca se tornam nada. Eles nem são salvos pela lei, porque a lei só traz consciência de condenação e de juízo, embora ela seja justa, santa e boa. Eu, porém, não o sou de maneira absoluta. E repetindo mais uma vez, não adianta obedecer todos os mandamentos da lei, porque a Escritura diz que se eu sou transgressor de apenas um, eu me torno réu de todos. Então a lei nunca absolveu ninguém, essa lei considerada de Moisés nunca absolveu ninguém, nem santifica ninguém, só neurotiza, só deixa o indivíduo mais paranoico, só angustia. Como eu disse ontem, só anima demônios, principados, potestades, espíritos malignos, obsessores ou perturbações de natureza psicológica no próprio indivíduo e do próprio indivíduo. Nada além disso é o que a lei promove, a não ser medo, susto, pânico e pavor. E tem gente que fica tentando conciliar. Nós estamos há 2000 anos puxando, tentando separar, ver, e é um tempo e concílios perdidos nisso, quando na realidade a solução é aquela de Alexandre o Grande, em relação ao mito do nó górdio, lá da Frígia, da Panfilha, onde o mito foi desenvolvido e se diz que Alexandre chegou lá vitorioso de tantas batalhas e disseram: ó, você que é um gênio militar, resolva o enigma do nó górdio, porque ninguém consegue desatar esse nó. E Alexandre passou muito tempo tentando encontrar o fio da meada, viu que não dava para encontrar, puxou da sua espada, cortou do meio. É o que a cruz de Jesus faz. Pá! Porque não dá para conciliar. É cortar ou já era. Ou deixa a lei morrer em Cristo, ou a manutenção dela só vai gerando e produzindo zumbificações humanas, que acaba sendo essa tragédia que atinge a grande maioria dos cristãos, dos pastores, dos padres sacerdotes, em todos os modelos de cristianismo planetário. É o mesmo equívoco, é a mesma zumbificação, é a mesma tentativa de resolver o nó górdio, insolúvel, mas que foi solucionado, cumprido, resolvido, quando Jesus rasgou. Quando a espada da justiça de Deus em Cristo rasgou o véu do santuário de alto a baixo em duas partes, como Mateus diz aqui na crucificação de Jesus. Rasgou, está rasgado, está consumado. E Paulo disse ontem, nós vimos aqui, Jesus na cruz rasgou o escrito de dívida, assim como rasgou o véu, rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de leis, mandamentos e ordenanças inobserváveis. Veja o que eu disse do dia de ontem, para você não continuar na mesma eterna e perene, cansativa ignorância. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, faça isso logo, faça isso hoje, faça isso já. Hoje. Para quem ainda está titubeante, será? Por que eu titubeio? Porque são milhares de anos de forçação de barra para tentar gerar essa conciliação do irreconciliável.
Eu disse no primeiro dia, falando 1h30 aqui, sobre o verso 17 ao verso 20, que Moisés, juntamente com Elias, estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, lá no Monte Hermon, onde está erigida a cidade de Cesareia de Filipe, que foi onde Jesus foi transfigurado, e eles apareceram conversando com Jesus sobre a partida que Jesus estava para realizar em Jerusalém, ou seja, estavam para... A conversa deles, de Moisés e Elias com Jesus, era toda de natureza teologicamente soteriológica, era sobre a cruz, sobre a partida de Jesus, sobre o que aconteceria no drama dessa paixão salvadora e da ressurreição incontrolável e da ascensão de Jesus acima de todo principado, potestade e poder, de modo que Moisés estava ali dizendo amém, 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 porque enquanto ele vivia, eu já disse isso aqui 5 vezes, só nos últimos dias, foi Moisés quem declarou que depois dele, que ele não era o absoluto, que o que ele estava trazendo era relativo, era temporário, era passageiro, até que tudo se cumprisse. Não era até que o mundo físico, o espaço temporal acabasse, porque é uma legislação que, do ponto de vista espaço-temporal, já foi suplantada por muitas outras legislações melhores, mais humanas, que carregam todos os elementos bons, verdadeiros e justos do Decálogo de Moisés e outros aperfeiçoamentos muito mais humanos. A liberação de sentenças que, em sendo praticadas, desumanizavam e perversificavam o próprio mandamento de Moisés. Ora, foi Moisés que disse, depois de ter dado tudo para aquele povo, para aquela geração e para o que ainda vinha, até que tudo viesse a se cumprir, ele disse, vem depois de mim um outro, que não foi Elias, porque Elias estava lá sentado com Jesus, ouvindo sobre a cruz, sobre a consumação de tudo. Nem foi Moisés que estava lá, sabendo que não é com sangue de bodes e de touros e sacrifícios e angústias da alma que o homem é justificado diante de Deus. Ele disse, Moisés, vem um depois de mim. É esse que vos ensinará todas as coisas que deveis seguir. E lá em João 4, eu repeti, e vou repetir de novo, a mulher chamada samaritana diz exatamente isso para Jesus. Será que tu és aquele que deveria vir? Porque nós fomos ensinados que quando ele vier, o Messias, aquele que é a expressão exata da revelação e do ser de Deus, ele é que vai nos ensinar todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o ponto final dessa compreensão necessária à nossa transcendência absoluta, como eu exaustivamente ensino praticamente todos os dias há 50 anos. Hoje, para quem porventura, numa extrema recalcitrância e dificuldade de compreensão por causa dos condicionamentos religiosos, com medo de abandonar todo o ensino condicionante que aprenderam no catolicismo, no protestantismo, nas diversas crenças monoteístas e variadas, ou nas mais diversas variações de cristandade espalhada pela terra, todo mundo ensina mais ou menos a mesma tentativa de conciliação entre a lei de Moisés e o evangelho da graça de Deus em Cristo, criando um nó górdio que só angustia milhões e milhões que sinceramente querem entender e não conseguem fazer essa conciliação entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo, porque essa conciliação sem Cristo é impossível. Sem Jesus cumprindo tudo, é absoluta contradição de termos. Não tem lógica possível e nem passível
de fazer a síntese necessária e pacificadora para a alma, a não ser aquela que é feita no cumprimento, na escatologia realizada, no escatom da cruz, onde Jesus cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Aí vem Paulo, agora não mais em Colossenses 2, como eu falei ontem, mas agora aqui em Romanos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, e explica o que Jesus disse em Mateus 5, de 17 a 20, e eu vou ler outra vez. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, a referência não são os elementos naturais de perenidade. Sim, eles não são, não vai cair por causa deles nem um i, nem um tio da lei. Até que. E esse até que se cumpriu debaixo do sol. E o sol escureceu. Como diz aqui na narrativa da crucificação no Evangelho de Mateus, e o sol escureceu, e a terra tremeu, e os sepulcros se abriram, quando Jesus disse, está pago. E corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram, e entrando na cidade de Jerusalém apareceram a muitos. A própria escatologia futura ganhou a sua antecipação demonstrativa, teve o seu avant-première no cumprimento de todas as coisas realizado por Jesus como escatologia, como últimas coisas realizadas antecipadamente. Em Jesus, na cruz, cobrindo todo o escrito de dívida que havia contra nós. Ele veio e cumpriu. Aí vem Paulo e diz em Romanos 7, para o pessoal que estava em Roma, e você só entende esse público de Paulo, se você for para o capítulo 16 de Romanos, não dá para entender bem Romanos, a epístola toda, a carta toda de Paulo aos Romanos, se a gente não começar pelo final. E em começando no final, no capítulo 16, a gente não conseguir identificar, sem que a gente consiga identificar quem são os recebedores dessa comunicação, os destinatários primários dessa epístola, quem foram eles? Os nomes deles estão mencionados aqui em Romanos, no capítulo 16. Quando eu era bem jovenzinho, eu me dei o trabalho de pesquisar a origem daqueles nomes, pesquisa exaustiva, uma quantidade enorme de historiadores neotestamentários sérios dos anos 60, 70. Foi o período no qual eu mais estudei essas coisas. E eu vi as nacionalidades, a variedade de gente, de nações diferentes, de etnias diferentes, os gentios, ou seja, os não-judeus que estavam presentes ali, os escravos, os ex-escravos, os negros, os africanos, os europeus, os asiáticos, os greco-romanos, todos os que estavam ali presentes, era uma quantidade grande de pessoas, e os judeus. Os judeus que Paulo diz são meus primos, meus parentes, judeus que alguns deles ele louva dizendo já estavam em Cristo antes de mim, são pessoas veneráveis, e outros judeus que tinham começado a aprender o Evangelho, mas ainda tinham conflitos enormes acerca de se de fato Jesus na cruz tinha cancelado a lei de Moisés, o escrito de dívida, como instrumento de santificação, de salvação, de melhoria humana,
para ser guardada, porque na realidade é só o Evangelho que melhora o ser humano, pacificando definitivamente o coração, porque ninguém cresce, ninguém melhora sem já estar perdoado. E a lei de Moisés só agrava o meu sentimento e consciência de culpa. O Evangelho de Cristo vem e diz: não há mais nada, está pago, consumado, fique em paz. Fique em paz para poder crescer, para poder melhorar, para poder respirar, para poder se desneurotizar, para poder ficar livre de toda paranoia e angústia culposa, para não ter mais medo de principados, potestades, acusadores, poderes espirituais, espíritos de qualquer natureza obsessora ou qualquer condição psicológica autoacusativa. Só a graça de Deus, só a certeza de que está feito, consumado e que eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como ontem de novo eu expliquei, usei inclusive uma metáfora da física quântica para tentar ilustrar de maneira um pouco melhor o que eu estava dizendo para quem estava aqui, e está gravado. Tudo gravado. Aí vem Paulo em Romanos 7, justamente porque no meio deles, para os destinatários da carta, ele tinha gente de uma variedade enorme de compreensões, de consciências, de origens, de culturas variadas. E Paulo era o ser humano mais evoluído que se podia ter produzido no Evangelho até então, em relação a qualquer outra figura do Evangelho, mesmo em relação aos primeiros discípulos que começaram a andar com Jesus desde a Galiléia. Ninguém, como Pedro reconheceu, chegava à altura do entendimento, da compreensão de Paulo. E Paulo era assim porque ele era um judeu da tribo de Benjamim, e de opção denominacional religiosa judaica, ele era fariseu, tinha sido criado, portanto, na mais restritiva, na mais severa, na mais demandadora de todas as seitas ou denominações do judaísmo dos dias dele, tinha sido educado aos pés de Gamaliel, um rabino extraordinariamente celebrado, porém ele tinha crescido também numa das cidades mais cultas, mais cosmopolitas, mais universitárias dos dias dele, na sociedade greco-romana, que era lá em Tarso. Tarso era celebrada no mundo pelas suas universidades, pelos seus lugares de estudos elevados. E Paulo teve essa compreensão de uma dilatação enorme, de modo que ele foi preparado pela vida, pela história, pelas circunstâncias, para ser quem ele se tornou. Para deixar de ser Saulo, o pequeno, e se tornar esse Paulo, que é essa mente imensa, grande, desenvolvida, dilatada, alargada, aprofundada e aberta em todos os níveis e possibilidades de compreensão que lhe estavam acessíveis através do Evangelho e da mensagem de Cristo. Ele não perdeu nada, ele desenvolveu tudo, ele cresceu em tudo. E aqui, portanto, uma vez sabendo disso como introdução básica, eu vou fazer a leitura de Romanos 7. Preste atenção, não vá a lugar nenhum, fique aqui comigo, prestando atenção. Paulo diz: meus irmãos, e você que é uma pessoa desses dias, fica já dizendo: ah, não é comigo, porque não disse meus irmãos ou minhas irmãs, todos e todes. Vamos parar com bobagem. Presta atenção na verdade. Tem a ver comigo, com você, com qualquer outro ser humano que queira entender a palavra do Evangelho da graça de Deus. Ele diz: falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Preste atenção, isso é fundamental. Ele está dizendo: olha, agora o que eu estou dizendo não é para os gentios, não é para os de fora, não é para os que cresceram sem essas coisas, sem o nó górdio, sem esse conflito entre Moisés e Jesus, sem essa angústia de tentar reconciliar numa síntese só
o irreconciliável, e que já está conciliado porque Moisés está em Cristo. Está em Cristo. Moisés nunca foi elevado e transcendido por causa dele próprio, mas é Cristo. Como Paulo diz, Moisés bebia daquela fonte espiritual que os seguia no deserto, daquela pedra espiritual que os seguia no deserto. E Paulo dizia, a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Então, no entanto, Paulo diz, eu não estou falando com quem nasceu fora disso. Quem nasceu fora disso, quem nasceu sem circuncisão, sem essa legislação, sem esse cerimonialismo, isso não é para você, isso já era, isso tem vez, tem tempo de validade, no espaço-tempo. Isso tem a ver com os que são afetos à lei, os judeus que fizeram um juramento de vinculação à lei. É com eles que eu estou falando e, portanto, não com vocês. E aí ele diz, me preste atenção, isso eu digo aos que estão vivendo sob a lei, que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ou seja, depois que a pessoa morre, a lei não tem mais nenhum significado para quem morreu. Por exemplo, aí ele dá um exemplo tirado da lei de Moisés, da lei não adulterarás e da lei para manter o casamento com toda a dignidade e respeito, reverenciando-o como todos os homens piedosos vinculados à lei em Israel buscavam fazer. Ele diz, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Está ligada a ele pela lei de Moisés. Se ela largasse o marido, e é uma coisa muito machista, chauvinista, é uma coisa que não subsiste em Jesus, porque Paulo diz aos Colossenses, em Cristo, afirmando que nele não há nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, e nem diferenças étnicas, nem raciais, nem lugar para preconceito ou superioridades humanas de qualquer que seja a natureza. Em Cristo, não! Pelo amor de Deus, em Cristo não, Paulo diz. Não há acepção de pessoas. Mas no judaísmo, na lei de Moisés, era assim. Pois pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive, a mulher. O homem repudiava a mulher, casava com outra. Tinha gente que casava num dia, repudiava no outro e casava no terceiro dia outra vez. Praticavam hipocritamente a monogamia sucessiva. A mulher não, se casou com um cara que a repudiou, que a deixou, que a rejeitou, que a abandonou, ficava, coitada, presa àquilo ali. E aí virava mendiga, virava prostituta, para poder trazer comida para casa, para se alimentar, alimentar os filhos, que frequentemente eram abandonados. A lei de Moisés não fazia provisão de pensão alimentícia, não fazia provisão de cuidados para com a esposa abandonada, rejeitada pelo marido, caprichoso, perverso, totalmente narcisista e autocentrado. A lei de Moisés não tinha essas previsões. A nossa legislação é infinitamente melhor e mais humana. E o nosso Estado tem muito mais provimento para o desamparo feminino, e eu espero que cresça infinitamente mais do que a lei de Moisés fazia provisão. Ela dava liberdade ao homem e promovia escravidão para a mulher. Mas se o marido morrer, então, e só depois de então, a mulher estará livre da lei do casamento. Do contrário, ela estaria escravizada para sempre. O que é completamente perverso e injusto.
É o que Paulo está dizendo aqui, você não consegue entender português. Aí ele prossegue e diz, por isso, se ela, falando da mulher, se casar com outro homem, enquanto o marido ainda estiver vivo, pela lei, pela religião judaica, por todo esse critério e esses protocolos reverenciados pelos machos, pelo patriarcalismo, pelo sacerdotalismo e por todos os rabinos, que eram todos homens, e a lei era para privilegiar homens, ela, se casar com outro, se o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Considerada. Não diz que ela é adúltera. Diz que ela será considerada. Tem a ver com a interpretação desses seres estreitos, que deixaram a perversidade se transformar em pseudo-categoria de piedade nas suas consciências. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, da lei de Moisés. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será considerada adúltera. Aí o texto de Romanos 7 prossegue nos dizendo o que é absolutamente fundamental. Olha o verso 4. Assim, ou desse modo, ou por causa disso, é uma conexão de lógica metafórica. Assim, vocês também morreram para a lei. Olha, assim também vocês morreram para a lei. Morreram para a lei. Como gente que estava casada com a lei, gente judaica, gente judaizada, gente amarrada no nó górdio, gente que não sabia para que lado ia, gente angustiada com medo de pecar contra a lei passada, antiga, de Moisés, e seguir a liberdade do Evangelho, da graça de Deus. Gente em todos os níveis, com esse medo. Paulo diz, olha, desse modo, a lei morreu em Cristo. Assim, vocês também morreram para a lei, por meio de Cristo, da cruz, morreram para a lei na cruz. Paulo repete isso exaustivamente. Vocês não estão mais devendo nada à lei. O marido, que era a lei de Moisés, morreu em Cristo. Morreu em Cristo. Morreu na cruz. E vocês estão livres para casar um novo casamento, sem medo, sem culpa, sem angústia, sem juízo, sem acusação. Sim, por meio do corpo de Cristo, por meio da cruz de Cristo, por meio do que foi feito, consumado, acabado. Por meio do que Jesus cumpriu, realizou na cruz. Vocês estão livres, assim como uma mulher está livre com a morte do marido para casar de novo, vocês estão livres com a morte da lei de Moisés na cruz de Cristo, no tetelestai, no está consumado, no que tudo se cumpriu, na escatologia realizada, vocês agora estão livres. Vocês agora estão livres para pertencerem a outro, para casarem com outro, para casarem com Cristo, para casarem com Jesus, para casarem com o Evangelho da graça de Deus, para casarem com aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, a fim de que venhamos a dar fruto. Porque enquanto você não tem esse entendimento, você não dá fruto para Deus. Porque aqueles que querem agradar a Deus segundo a lei, estão vivendo segundo a carne, segundo a presunção da arrogância, da autojustificação, da autossantificação, da autoexplicação. E por nós mesmos e pela minha carne, e pelas minhas volições, a partir da minha natureza relativa, caída, ambígua, ambivalente e tudo mais que você deveria saber acerca de você mesmo e que eu não tenho nenhuma dúvida acerca de mim, pela lei ninguém melhora. Pela lei eu só ganho consciência cotidiana de que eu não chego lá.
É só na graça de Cristo, é só nesse novo casamento, com esse marido que não me espanca, com esse marido que não me mata, com esse marido que não me apedreja, com esse marido que não me julga, com esse marido que não quer ser meu dono, meu senhor, que não quer fazer de mim um escravo, uma escrava. Esse novo marido que trata com amor, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de carregar esse fardo inaguentável. Venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus mandamentos, porque como João, o apóstolo, disse na sua primeira epístola, capítulo 5, os mandamentos de Jesus não são penosos. É um só, é amai-vos. No dia que amar for difícil para você, tem alguma coisa radicalmente e horrorosamente errada na tua vida. Porque o único mandamento de Cristo é ame e vive em paz. Trate todos com amor, respeito, reverência, dignidade, justiça e verdade, bondade. E contra essas coisas não existe lei, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí vocês vão ter paz e vocês vão dar fruto. Só assim. Porque na lei de Moisés você só dá o fruto da angústia, da amargura. Na melhor perspectiva, a fruta do reconhecimento com remorso todo dia. Da sua inatingibilidade, desse sarrafo que é elevado demais. É só em Cristo quando eu sei que Ele alcançou o sarrafo dos sarrafos. Ele é o cumprimento de tudo, está realizado. E eu estava nele, eu morri com ele, eu ressuscitei com ele, eu ascendi com ele, eu estou assentado como num lhame, num enlace quântico. Estou aqui, mas estou assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. Você devia dizer aleluia. Porque esse é o evangelho da graça, essa é a alegria de ser de Cristo. E aí a gente consegue dar muito fruto, como Jesus disse quando afirmou em João, no capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sim, é somente nesse novo casamento, nesse novo testamento, nessa nova aliança, nessa nova conjugalidade, nesse novo vínculo, que não tem saudade do viúvo, que não tem saudade do defunto, que não cultua o caixão e nem fica beijando as cinzas dessa cremação. É somente quando a gente sabe que o que passou, passou, o que morreu, morreu, e em Cristo, eis que tudo se fez novo. Não podia ser mais claro. Nele tudo se fez novo, tudo! A nova criatura, a nova vida, a nova consciência, o novo caminho, tudo se fez novo, o novo entendimento, o novo testamento, a nova aliança, no seu sangue, é tudo novo, é outra coisa. Porque Jesus diz, não ponham remendo de pano novo em vestes velhas, que é o que você fica tentando fazer ao tentar salvar a lei de Moisés, é tentar botar o pano novo do Evangelho na veste velha de Moisés, rasga tudo, você perde tudo, não fica nem com um nem com o outro. Assim como Jesus disse para não botar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo não carrega a mesma textura de temperamento do couro do odre velho, e quando você põe o vinho novo num outro processo de fermentação, ele arrebenta o odre velho, aí perde-se o vinho e perde-se o odre. Jesus disse, deixa o odre velho ficar com o que é velho, vocês coloquem vinho novo em odres novos. Será que não dá para você entender isso também? Pelo amor de Deus! Assim,
É a única maneira que vocês têm de dar fruto para Deus. Pois quando nós éramos controlados pela carne, pela pulsão carnal de autojustificação, de justiça própria, de autossalvação, autossantificação, auto tudo, Jesus diz alto lá. Porque ninguém pode agradar a Deus andando na carne, mesmo que seja na tentativa carnal de se autossalvar pela obediência à lei de Moisés. Pois quando éramos controlados pela carne, e não só porque a lei de Moisés, estando como obsessão de salvação, santificação, justificação e outras coisas na nossa mente, ela avulta a nossa culpabilidade. E o avultamento da nossa culpabilidade vai produzindo o levantamento, a ressurreição das nossas culpas, dos nossos zumbis, dos nossos fantasmas, das nossas sombras na caverna de Platão da nossa alma. Sim, as paixões pecaminosas despertadas, veja bem, acordadas, a lei acorda as nossas paixões pecaminosas e elas atuam. Paulo diz aqui na esperança de que na vida desses caras isso já seja coisa passada. Ele diz, atuavam em nosso corpo. Ele está falando mais de si do que dos outros. Quanto mais lei eu tinha, mais pulsão, mais culpa, mais angústia, mais desespero interior, mais contradição dentro de mim. Quanto mais eu tentava me auto-explicar, me auto-justificar para Deus, só cresciam minhas neuroses culposas dentro de mim. Elas atuavam em mim, na minha mente, no meu corpo, em toda a minha estrutura neuropsíquica, orgânica e em todas as implicações disso nas minhas formas de pensamento, sentimento, emoção, atitude e comportamento, ou seja, na intenção de melhorar por conta própria, eu só me tornava cada vez mais despertado para a angústia da minha própria natureza de ser em contradição. De forma que dávamos o fruto da morte. Só o fruto da morte, o fruto da culpa, o fruto do medo. Pelo amor de Deus, gente, será que vocês não estão me entendendo? Aí ele diz, mas agora, que é o até que tudo se cumpra, é o mais agora de Paulo aqui, é o até que tudo se cumpra de Mateus 5,18. Mas agora, depois que tudo foi cumprido, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei de Moisés, morrendo para ela, fazendo a lei de Moisés se tornar defunta, como defunta ela está, porque ela foi sepultada com Cristo, deixando ela ficar no lugar dela, defunta, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, nos vinculava, nos amarrava, nos condicionava, e só condicionava os mais fracos, como no caso do casamento, as mulheres. Nós agora, nós agora, fomos libertados da lei. Pelo amor de Jesus, Senhor Espírito Santo, explica. Explica para todo esse povo. Fomos libertados da lei, não é da lei civil, não é da lei constitucional, que para a gente viver em sociedade é necessária, é da lei de Moisés como mediação de salvação. É nesse quesito e nessa categoria, nessa proposta totalmente equivocada e irrealizável, nesse nó górdio, nesse nó não desatável. Agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei de Moisés, fomos libertos dessa lei, para servirmos, vivermos, existirmos, conforme o novo modo do Espírito de Deus, dando o fruto do Espírito, que é amor. Esse é um novo modo de vida, é amor, é alegria no Espírito, exultação na esperança,
na transcendência, na consciência de que a minha existência não vai do berço à sepultura, ela transcende a tudo. Agora é assim, é conforme o novo modo, no Espírito Santo, amor, alegria, paz, que excede a toda culpa e todo entendimento, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, autocontrole, coisas contra as quais Moisés não existe. Quem vive assim, quem abraça essa nova natureza, quem, como eu disse ontem, fica possuído por essa nova gravidez, fica grávido de Cristo crescendo e se formando em mim, em você e em quem quer que queira, esse dá esse fruto naturalmente. E não segundo a velha forma da lei escrita que já passou. Paulo vai usar depois a palavra esclerosou, vai usar a palavra caducou, vai dizer não servimos a Deus de acordo com a caducidade da letra da lei, com esse Alzheimer da lei. Não! Isso tudo passou em Cristo, está passado, está consumado, e Moisés está feliz, incluído na cruz de Cristo, onde ele nunca quis estar longe nem fora, nunca teve a presunção de que ele era o teto de nada. Foi por isso que ele disse, vem um outro, eu sou relativo, vem um outro depois de mim, é a ele que deveis seguir. E não mais segundo a forma da lei. Do contrário, a gente entra e fica amarrado no nó górdio. Aqui, se eu fosse seguir em Romanos 7, viriam as objeções dos estreitos, dos curtos de entendimento, dos que nunca creram no que Jesus realizou na cruz de fato, como sendo uma realidade de assambarcamento, de abraçamento, de incluimento absoluto de tudo e de todos. Quem não tem essa consciência do que está resumido, fechado, consumado e resolvido em Cristo Jesus definitivamente, faz a seguinte pergunta: a lei é pecado então, Caio? Paulo diz de maneira nenhuma, mas não é aqui o caso. Eu teria todo o prazer, porque Romanos, para mim, é um livro absolutamente aberto. Não tem nada aqui que seja misterioso, é tudo tão explicado, porque eu leio Romanos tendo Jesus como chave hermenêutica, tendo a cruz de Cristo como chave que abre essa porta. E ninguém